Deus e o capeta. Quem é Deus? Antes não se sabia, mas de 4.000 anos para cá, para mais de 90% das pessoas, é o Criador de tudo e de todas as coisas. E o diabo quem é? Bem, o diabo deve ser a serpente da maçã, é o faraó, é Judas Iscariotes, é Caifás, é Herodes o Grande, é Herodes Antipas, é o Pôncio Pilatos, é o Tibério César ou é o Nero? Aliás, o Nero tudo indica que é o 666, a besta, cruz credo. Dizem os entendidos e destemidos que a religião é o maior mal da humanidade, pois quase todas as guerras têm conotação religiosa. Mas não se pode negar que ela é a maior fonte para a imaginação humana e se tornou indispensável para muitas pessoas. Aqui está o ponto máximo de toda a questão espiritual. E você é que decide e faça o melhor para si. Viver se auto-iludindo, acreditando que quando morrer tudo vai melhorar, ou enfrentar a realidade que tudo é natural, que todos os seres vêm ao mundo basicamente através de relações sexuais, e que tem um fim que é a morte, e se transforma em pó. Portanto, esse é o destino de todos os animais. E o ser humano nesse aspecto não deve ser diferente dos outros seres. Isso é a lógica da natureza, nascer e morrer. Mas para nós humanos, alimentar a ilusão de uma outra vida após a morte, mesmo que tudo indique que é uma mentira, for o melhor para a gente, por que não tentar viver desse jeito? Agora não se pode negar que a fé nas situações difíceis diminui a dor. Isso é científico. A ciência já comprovou isso. É nesse aspecto que algumas religiões abusam na imaginação para usar a ingenuidade de muitos fiéis. É um verdadeiro bombardeio mental em busca do poder e do dinheiro. Apesar de que é inegável que em alguns casos resolvem. Mas somente quando o pobre do desesperado pensa que está doente sem estar. Pois comprovadamente existem as doenças psíquicas. E aí a coitada da pessoa que está com esse problema parte para qualquer possibilidade que possa lhe aliviar. E não dá conta que vai precisar eternamente dos apoios sugestivo e psicológico dos pastores e dos obreiros. Vai se escravizar. A mente humana, no que diz respeito ao psiquismo, está muito pouco explorada. É um mundo de mistérios em que cada um de nós tem o seu, mas com pouco domínio. E, lamentavelmente, a ciência não tem conseguido avanços nesse sentido. Outro mistério para as pessoas é a denominação espírita, notadamente o kardecismo. Diz a ciência que esse fenômeno é só mental, que algumas pessoas têm, podendo até falar em outros idiomas que nunca aprenderam. Podem psicografar e outras coisas mais, que as pessoas em geral acham que só pode ser sobrenatural. Esse fenômeno, segundo a maioria dos cientistas, não passa de uma concentração em que reflete numa parte do cérebro de algumas pessoas, que chega ao ponto delas perderem a consciência do seu próprio eu, de ser substituído por outra pessoa. Não é para provocar polêmica, mas nesse ramo tem uma tal de regressão feita através da hipnose que é uma farsa. Eu sou testemunha ocular. Agora, pensando em coisas que trazem satisfação para o ser humano,
É muito mais prazeroso você condicionar a sua mente a acreditar mais nas coisas boas do que nas más. E como em sã consciência ninguém quer a morte, esse tipo de doutrina parece muito mais uma autoestima. Ou melhor, o cúmulo da autoestima. É um conforto para os mortais e para quem perde um ente querido, desde que ele passe a acreditar no que é dito. Por exemplo, não se desespere, ele não morreu. Ele apenas deixou essa matéria, desencarnou. Ele vai voltar em outro corpo e quando evoluir, vai para o paraíso. Se isso for possível, será uma hipermaravilha. É lamentável, pois a possibilidade disso é quase zero. Por que só os seres humanos e os outros animais não têm esse direito? Isso não tem sentido. Frase de um filósofo muito otimista. Se só o que é impossível faz você ser feliz, então abdique de tudo que é possível. Ainda falando a respeito da posição da ciência em relação ao espiritismo, mesmo sendo eu um brucutu no assunto, acho que tenho o direito de opinar. Tanto os cientistas quanto os espíritas sabem muito mais do que eu que a mente humana é muito complexa. O psiquismo de cada um de nós é como se fosse um mundo que ninguém até hoje conseguiu entrar. Ir bem fundo e desvendar o que está lá, nem mesmo nós que somos os donos desse mesmo mundo. Então, eu diria praticamente o que diz a maioria dos cientistas, menos uma única coisa que os mesmos dizem, que a possibilidade da existência de espíritos é zero. Apesar de que a ciência, através dos recursos tecnológicos bem avançados, perceber dentro do cérebro das pessoas que dizem ser médiuns algumas transformações provocadas por um nível alto de concentração. Eu inclusive vi dentro do cérebro de uma pessoa, através de uma câmera, uma mudança em uma parte do cérebro dessa mesma pessoa. No momento do transe, no momento em que ela estava incorporada por uma suposta entidade. Então, baseado no que eu vi, o espírito não existe. Isso me deixa triste. Mas se um espírito lhe traz a paz de espírito e faz você ser feliz, mesmo sendo praticamente impossível do espírito existir, só você decide se espírito existe. E o mais importante disso é que ninguém não tem nada com isso. Depois de ter falado tudo isso, eu acho que estou possuído por um maldito anti-espírito.